Ok, então 3, 2, 1, 1, 2, 3, testando. Que realmente é um teste, né? Hoje, quer dizer, esse vídeo, né? Saindo um pouquinho da rotina, nesses últimos 2 anos, o que eu mais tenho feito e jogado aí no canal são vídeos de gameplays, né? E alguma vez ou outra eu jogo alguma coisa diferente, tal, uma musiquinha e tal. Mas aí me veio na cabeça de começar algo que poderia ser uma série, se der certo ou não, não sei, né? Enfim, eu não vou muito pela. Eu não julgo muito o desempenho pelo tanto de visualizações ou coisa do tipo, né? Que eu tenho quase nada, mas sei lá, né? Quem sabe eu tenho um comentário positivo, que aliás foi de alguns comentários que eu tirei essa ideia, né? Sem enrolar muito, eu pensei em fazer um vídeo de, não sei como que será o nome técnico, desenho, assim, desenhar e falando, fazer como se fosse uma espécie de uma live desenhando, só que não é live. E, e falando, não sei certa vez, há muito tempo atrás, teve um carinha que comentou em um dos vídeos que eu tinha feito, que minha voz era. E não foi só esse carinha, né? Mas muita gente que eu já encontrei por aí, ouviu falando, fala que eu tenho uma voz que é meia relaxante, talvez. Talvez relaxante, não sei, né? Depende do tom com que eu falo, mas aqui eu tô tentando falar da forma mais relaxante possível. Vamos ver, né? Eu sou um consumidor desse tipo de conteúdo no YouTube, às vezes, né? Quando tô querendo relaxar, até me ajudar a dormir e tal. Falei, por que não produzi-lo, né? Então seria mais ou menos isso. Eu vou tentar fazer um desenho aqui. Eu fiz um rascunho, bem rascunhão de alguma coisa que eu queria desenhar aqui. Seria talvez um storyboard, não sei. Eu acho que não, eu jogaria uma pedra em mim porque acho que storyboard só serve para animações, né? 2D, 3D. Mas a maioria dos desenhos que eu vou fazer para valer, eu faço uma espécie de um rascunhão assim, bem. Só para ter uma ideia das coisas e das posições e dos elementos. E aí eu vou começando a desenvolver a coisa. Depois eu pego uma folha que vai ser a folha oficial e mando bala, né? Então, mais ou menos guiando nesse desenho, né? Uma menina de capuz soltando umas bolinhas de sabão. Então, o maior problema aqui pra mim é que, tecnicamente, né? Os problemas técnicos. É como vocês já devem estar ouvindo a cachorrada latir aí no fundo. Eu não tenho nenhum tipo de isolamento acústico aqui para onde eu estou gravando. Eu também não estou com um bom sistema, quer dizer, sistema nenhum, né, de captação de áudio. Que nem microfone eu tô tendo ultimamente. Assim, já faz tempo que eu não tenho um microfone direito aqui para fazer as coisas. Mas deve estar pegando aí com o celular mais ou menos. Não sei porquê. Acabou de travar aqui o meu Beregnites aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Responde, por favor. Agora sim. Vamos lá. É isso aí. Então, sei lá, enquanto. Eu não sei o que eu vou comentar aqui. Se eu vou falar sobre como é fazer um desenho, não sei, os esquemas básicos e tal. Aqui é bem teste mesmo esse vídeo, né? Ou se eu falo das coisas da vida, não sei como é que está o clima. De repente o tempo ficou absurdamente frio depois de uma onda de calor aí de umas 2, 3 semanas. A gente estava tendo o, provavelmente um dos invernos mais quentes desses últimos anos todos aí. E agora, de repente, caiu-se toda a temperatura. E agora tá frio. Ontem fez frio, hoje tá um pouquinho melhor, acho que vai esquentar. Mas ainda dá para sentir esse baque. E
E a pior coisa, na verdade, né? Você ter uma variação brusca de temperatura, em vez de ficar só frio. Se ficasse só frio, a gente ia se acostumar com frio, né? Ou só calor, né? Mas fica calor, frio, aí acaba com a gente, né? Vou fazer um cabelinho aqui por cima do olho. Esse aqui não vai ter olho, não. Vai ser uma emo, uma e-girl, sei lá o que é isso aqui, uma gótica. É só pra dar menos trabalho mesmo. O rosto é o que dá mais trabalho, é o que tem mais detalhes, né? Mas isso que eu tô fazendo é que assim, eu não gosto de desenhar diretamente no computador. Eu tenho aqui a minha pranchetinha digitalizadora, meu amigo que deu de presente aí, serviu muito nesses anos todos, mas eu não tenho muita afinidade para desenhar diretamente nisso. O que eu gosto de fazer, geralmente, que eu sei que a grande maioria dos artistas não fazem, é desenhar. O que eu faço, né? Eu desenho no papel. A maioria dos desenhos eu faço ele no papel, a line work, line art, enfim. E aí depois eu passo ele para o computador e passo uma linha por cima com essa daqui que é a curva. É como se eu estivesse passando uma canetinha por cima, né? Não é um traço livre, é um que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Como aqui é mostrar mesmo desde o comecinho a confecção de um desenho, eu vou fazer com a linha livre, que é o que eu estou usando agora, só mais o rascunho. Depois eu vou passar a linha que vai ficar mais preciso, né? Deixa eu ver. Eu costumo fazer o desenho sempre com uma resolução bastante... Então, isso. Costumo fazer o desenho com uma resolução bem grande, porque na hora que eu pinto, geralmente ficam pequenos detalhezinhos, pequenas falhas assim. E quando você faz uma resolução bem grande, essas pequenas brechinhas praticamente desaparecem, né? Tirando que se eu fizer com uma resolução menor, não sei, né? Quando vai pintar não vai ficar muito bom. Vocês vão vendo conforme vai saindo, né? Desenhar é um processo de muita paciência, muito tempo. Estamos aqui há quase 8, já tem mais de 8 minutos e não tem praticamente nada feito por enquanto, né? Mas vamos continuar aqui. Então, um desenho ele demora muito tempo para fazer assim, pelo menos eu demoro, né? Eu não sou um cara que desenha muito rápido, não. E de tempo contínuo, né? Eu paro, continuo no outro dia, e aí vai indo, quando eu tenho tempo também. Todos esses últimos tempos aí, 1 ano e meio pra cá, tenho tido muito pouco tempo para dedicar para... É dedicação, né? É mais um hobby mesmo, né? E, opa, peguei as 2 camadas aqui no negócio. Deixa eu conseguir então, fazer as duas. Dá uma ajeitada que ela ficou muito pequena aqui, né? Acho que aqui já tá legal. Colidinho aqui. Acho que aqui tá legal. Então tá bom. Então, minha pretensão não é que isso aqui seja uma ASMR da vida, né? Mas dizem que o pai desse cara, quer dizer, o pai desse negócio chamado ASMR foi um cara chamado
Bob Ross e Bob Ross, não sei, eu devia ter conferido o nome dele antes. Aliás, deixa eu ver aqui. Acho que é Bob Ross. Bob Ross. Ah, sim, não sei se é. É Bob Ross mesmo, olha. Tal. Esse cara fez isso, nem sei, acho que foi nos anos 90, não sei, que ele fez esse esquema de que ele ficava se filmando justamente enquanto ele desenhava, olha só. Então surgiu com essa ideia de pintura, né, de pintura de desenho. E ele não imaginava que era esse assim, foi uma coisa meio que acidental mesmo, não era a pretensão dele fazer. Mas aí acabaram descobrindo esse efeito depois de muito tempo, né, que o pessoal gostava de ficar ouvindo ele falar, ele tinha uma voz boa e sobretudo o pessoal ia ouvindo o barulhinho dos traços dele, né? Assim, melando a tinta o pincel na paleta e, e passando no quadro. Aqui, infelizmente, não vai ter esses barulhinhos, porque eu estou fazendo aqui nessa pranchetinha digitalizadora. Até tem um barulhinho, mas não vai acabar captando, porque tá longe aqui do fone. É mais liso do que uma paleta de verdade, né? Do que um quadro de verdade que vai fazer aqueles barulhinhos. Enfim. E também tem, com certeza deve estar o barulho aí do meu PC de turbina de avião. Passar um óleozinho aí nesse cooler. Ventoinha é o nome. Eu nunca gostei muito do nome cooler. Mas é isso. E esses são os barulhos fixos, digamos assim, né? Contínuos. Tirando toda a barulhada que tá ao redor aí. Eu moro numa rua muito barulhenta, infelizmente. Eu sei que existem ruas bem mais tranquilas, né? Mas como aqui é mais ou menos uma rua principal, aí não tem muito como fugir. É muito carro passando aqui. Isso quando não tem barulho do funk dos pessoal aqui da frente, mas isso não interessa pra ninguém, né? Bom, eu tô fazendo aqui os esquemas. Ela vai ficar meio sensual, né? Quem conhece o John The Stamp aí, as galerias que estão pela internet da vida aí, sabe que minha arte é mais pra erótica, velho. Só que eu não vou abusar aqui por causa que, mano, qualquer coisinha o YouTube dá o crawl, né? É interessante que tem muitos vídeos cheios de coisas por aí que você fala, mano, como é que isso está no YouTube, né? Como é que isso passa pelos caras e tal. Só que é aquela coisa, né? Quem é mais bobo se ferra mais. E eu sou um cara bobo. Eu lembro de um speed painting que eu postei aqui, que, tipo assim, eu redesenhei a Chitara, né? Tipo, fiz um remake, eu melhorei a qualidade e tal de uma cena clássica dela da abertura dos Thundercats, mas não foi falando, né? Eu só desenhei e pronto. E aí depois coloquei acelerado aqui, né? Time-lapse. Eu tinha dado um print nela de corpo todo, assim, só que um pouco mais, ela mais centralizada na capa. E eu postei, depois de sei lá, um dia, menos de um dia depois que eu tinha postado esse desenho, o YouTube tirou a capa, mandou um e-mail pra mim notificando que não... Tipo assim, eles não são muito claros também, né? Falam que detectaram conteúdo que poderia estar fora das normas e não sei o que lá, e eles postam um textão gigante, te direciona para a regra, ou seja, eles não explicam especificamente o porquê tiraram a capa, mas aí você tem que ficar, como é que eu digo, com a sua intuição adivinhando por que eles tiraram, e eu cheguei à conclusão que foi isso. A Chitara estava muito perto e eles acharam que era um conteúdo, tipo assim, que era muito provocativa a capa. E, né, sei lá, porque ela usa um Miles, sei lá. E aí eles
Tiraram, né? Só que falaram que não ia dar ruim pro meu canal, nem nada disso, né? Só tinha que colocar outra capa, pronto. Então aqui é assim, né? Qualquer coisinha mais já. Eu tô de boa porque eu não tenho monetização no canal, também não tenho a mínima intenção de ter uma monetização também. Seria bom que tivesse, né, rendesse uns trocadinhos, mas só o trabalho que daria colocar uma conta aqui, sei lá, tem que escrever, tem que, enfim. E eu não vou chegar nunca a esse nível aí, já tô há anos com 600 inscritos, você tem um limite, né? Tem que ter no mínimo 1000 inscritos e não sei quantas horas visualizadas, né? Então eu prefiro ficar de boa no meu cantinho mesmo, que tá melhor. Então esse aqui seria praticamente o esboço central do desenho, né? Eu, bom, não é a minha pretensão fazer uma aula de tutoriais de desenho nem nada, né? Quem sabe depois eu vou comentar um pouco. Mas eu sou bem contra essas escolas classiquinhas de desenho que te ensinam a fazer assim, assim, assado, seguir as regras tintim por tintim específico e tal. Porque, cara, desenho é uma arte que é mano, é muito própria, assim, de cada um. Você querer fazer regra e tudo mais, uma delas é a respeito do esboço. Eu vejo o esboço como uma coisa importante, sim, ela é muito importante. Porque quando eu comecei a desenhar, isso já tem mais de. Bom, já tem quase uns 20 anos, vai. Eu não quero nem ficar aqui perdendo tempo fazendo conta com isso, que é difícil dizer também. Mas já tem mais de 15 anos. Eu não fazia esboço no começo. O meu desenho ficava, meu Deus do céu, ficava horrível, as proporções e tal, né? Ficava umas coisas bizarras. Nem todo desenho exige um esboço. Tem muita gente aí, dependendo do tipo de arte, que faz desenho na raça. Maurício de Souza, por exemplo, ele não faz um esboço para desenhar um cebolinha, né? Mas é o estilo de desenho dele. É possível fazer nesse esquema, né? Já um desenho mais estilo mangá, pessoas assim, realista, enfim, vários outros tipos exigem um esboço. Só que aí que tá o ponto, você não é preso a fazer um esboço. Vai depender muito, entendeu? Você não precisa fazer, ó, que nem aqui. Eu só fiz uma linha de coluna, assim, do eixo do centro do corpo, a cabeça, né? Aqui a posição é um rosto de perfil, né? Então é meio diferentão, assim, mas é assim mesmo, viu? É bem simples, tem muito poucas linhas. Muito pouco. É bem poucas linhas. E porque não é necessário você tá, tipo, sei lá, você tem que ficar aqui, aí faz aqui a junção do fêmur com a bacia, falar, aqui, babá. Poderia fazer, mas não via necessidade. Para mim, o esboço vai depender muito da posição do personagem e tal, né? Existem sim posições que são bem mais complexas, envolve perspectiva e várias outras coisas, né? E existem posições que são muito mais simples, então não tem tanta. Essa aqui é uma posição razoável, mais para simples, vai. Então não tem que ficar fazendo um monte de linha e tal, né? E depende também da pretensão do desenho, né? Se você quer fazer um desenho muito bem feito, um desenho mais descompromissado, né? Aqui é mais ou menos isso. Aliás, deixa eu salvar aqui meu arquivinho, né? Antes que. Senão eu vou perder ele de besteira, né? Vamos colocar aqui. Desenho. YouTube. Sei lá. Vai ficar aqui. Ele por enquanto é um arquivo muito leve porque ele só tá na linha, né? São arquivos super. Depois que você começa a colocar tinta, nossa, o bagulho vai ficar extremamente mais pesado. O bagulho, assim, desenho. Então, acho que aqui já é um começo, né? Vamos começar a passar a linha por cima e eu acho que depois que passar a linha por cima eu já vou dar uma pausa. Eu não sei o quão complexo eu vou fazer esse desenho, mas eu acho que vou fazer uma coisa um pouco mais simples.
Então, aqui eu fiz a linha toda numa camada, né? Na verdade, uma camada meio que para um rascunho básico, aqui a linha mesmo, né? Que seria a linha numa outra camada, e agora a terceira camada, que a gente começa a fazer, que vai ser a linha definitiva, né? E é isso que eu vou fazer, ó, passando ponto por ponto. Não deveria ser só na base do traço, mas como eu falei, eu não tenho tanta precisão para fazer isso certinho. Então vou fazer assim mesmo. Esse negócio de camada, né? Eu já vi vários memes no passado falando sobre isso, tipo artistas digitais, né? Reclamando, ah, meu Deus do céu, eu fiz aquela parte numa camada errada. Ah, vou ter que fazer tudo de novo do começo, né? E aí artistas tradicionais que desenham em tela ou em papel mesmo. Eu faço vários desenhos desses também, né? No papel. Tipo os caras Pati, né? Aquela cara daquele mesmo, porque os caras que é tradicional assim não tem essa história de camada. Você tem uma única camada para desenhar o desenho, fazer o desenho todo, né? Então, é claro, né? O digital ele dá uma série de vantagens para você, né? Sem dúvida alguma, muitas vantagens. Mas é claro que isso também não significa, ah, meu Deus do céu, também já vi um vídeo zoando uma vez, né? Falando, eu quando falo que sou um digital artist, né? Um desenhista digital, o que as pessoas acham, né? Que tipo, aí o cara pegou assim, uma folha em branco, aí pegou um pincel normal, cresceu e tipo, ele foi passando assim, esfregando e saiu um desenho assim. Tipo, pra mostrar que. Bom, não tem exemplo aqui, né? Mas pra mostrar que as pessoas acham que, tipo, simplesmente o cara esfrega o pincel na tela lá por ser digital e já sai o desenho perfeito, assim. Tipo, o computador faz o desenho pra você. Nada a ver, né? Mas se você não tiver técnica e tudo mais, você não vai fazer um bom desenho. Mas mesmo assim é uma vantagem, né? E outra coisa, eu acho muito. Essa moto aqui que eu não tô querendo alterar muito minha voz, quero manter um tom de voz suave, né? Eu acho bem mais cansativo desenhar no computador, muito mais cansativo. Então eu até evito mesmo, né? Por isso que acaba demorando muito mais fazer um desenho no digital do que no papel. Porque no papel simplesmente eu deito na cama, eu tô lá assistindo algum filminho, tal, posso até estar assistindo com a família, tal, ou fazendo qualquer outra coisa, ouvindo uma música, relaxado, numa posição boa. Aqui eu tô tendo que ficar numa cadeira que não é uma cadeira gamer, é uma cadeirona. Não chega a ser aquela de plástico do bar do seu Tadeu, né? Mas é uma cadeira bem desconfortável, usa até um apoio para as costas, assim, pra não ficar tão ruim pra coluna, que eu sei que, cara, a coluna vai pro saco depois de um tempo. E eu posso até falar mais sobre coluna em vídeos futuros e tal, né? Mas a verdade é essa, o homem moderno tá com a coluna lascada, cara, porque o pessoal vive sentado numa posição ruim, a maior parte do dia passa sentado na frente de um computador e tal, né? Quem trabalha com computador e tal, né? Então, aí é isso, eu tenho que estar aqui numa posição mediana e, e aí vai-se horas, né? Vão-se as horas. Deixa eu ver quanto tempo já foi aqui. No máximo eu vou ficar até meia hora só, mas mais 5 minutos. Aí depois eu continuo na próxima. Como falei, esse vídeo aqui é mais um teste do que outra coisa, né? Então, vamos lá. O que eu estava falando? Tem que achar assunto para falar. Essa parte da linha eu acho a mais chata. Sem dúvida, é a parte mais chata.
e cansativo, porque aqui não te exige nada, sabe? Você não tá criando, você tá só passando um negócio por cima, né? E tá aqui fazendo. Na hora que você tá, tanto quanto você tá desenhando, quanto você tá na hora que você tá pintando, aí sim, né? Uma coisa mais. Dá mais prazer fazer isso, sabe? Você parece que você tá colocando sua cabeça pra funcionar. E uma coisa que talvez, bom, pelo menos pra mim, né? E muita gente não imagina é que a grande parte dos desenhos que eu faço, eu sinto muito mais prazer na realização deles, no processo, né? Do que quando eles estão prontos. Assim, quando eles estão prontos eu fico orgulhoso, né? Até às vezes eu revisito um desenho que muito tempo faz que eu não vejo ele. Eu falo, caraca, mano, ficou bom esse desenho. Tá melhor do que o desenho hoje em dia. Nossa, que dedo escroto aqui, peraí, que eu não tô ruim aqui. Mas, assim, o mais legal de tudo é poder desenhar. Mais do que acho que os meios. Dizem que os fins justificam os meios. Aqui não, aqui os meios importam muito, cara. Importam mais do que o fim. Nossa, a unha dela vai ficar meio estranha, mas. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Só. Aqui tem um palitinho do negocinho dela aqui da. Ah, tem que passar por dentro isso daqui, peraí. Peraí que eu tenho que falar, né? Não posso ficar calado. O objetivo do vídeo é ficar falando. Ah, mas tem uma hora que, sei lá, o assunto dá uma murchada. Difícil ter tanto assunto, né? Mas não sei, às vezes eu tenho que pensar um pouco de antemão quando começar. Quando for fazer um vídeo desse, né? Falar, vou falar sobre esse tema, né? Temas que, não sei, né? Temas que chamem a atenção, que agradem, seja de um assunto em comum. Aquele carinha que eu falei, que tinha comentado no meu vídeo, depois eu trago um print. Ele falou, mano, na moral, fala de qualquer merda que você quiser. Fala, sei lá, da política, fala do não sei o que lá, porque, mas só fala, cara, que tua voz é muito relaxante, muito boa. Eu tô até, parece que eu tô me gabando aqui, mas eu sou um cara bastante humilde. E, então, vocês que falem aí se minha voz é boa ou não. Lá vai a moto. Que geralmente, assim, essa é a mesma voz que eu uso. É claro, né? Não vou poder trocar de voz, né? Como trocasse de meia. Mas é a mesma voz que eu uso nas gameplays, só que nas gameplays a gente se exalta, né? Com o jogo e tal, então não mantém um ritmo muito suave. A gente vai mais na. Ó, deixa eu ver quanto que foi. Acho que deve ter dado meia hora já. Ah não, tem mais um tempinho ainda. Deixa eu ver se dá pra fazer mais umas duas, três linhas. Porque no final, vocês estão vendo que as camadas estão sobrepostas, né? Eu vou apagar a camada de baixo que tá o rascunhão e vocês já vão poder ver o desenho se formando já. Ó, deixa eu fazer mais dois tracinhos. Ah, esse aqui. Bom, por enquanto é isso aqui, ó. Vou fechar aqui. Dá pra ver que já é alguma coisa, né? É bem simplificado ainda, mas, cara, o desenho ele fica totalmente repaginado, assim. Quer dizer, a coisa muda, mano, de figura depois que você adiciona a cor e sombra. Né? Por enquanto essa coisinha simplória, mas eu espero, né? Porque é muito difícil conseguir um tempo
né, nem tão propício assim, né, mas assim, as condições um pouco mais propícias para poder fazer esse tipo de vídeo. Eu já queria fazer ele há muito tempo atrás, mas acabou que não, só agora eu tive tempo, né. Então eu vou continuar nele aqui, talvez eu avance nele um pouco sem gravar, e quando voltar eu já volte, sei lá, com a line work pronta já, e aí eu já vou pra parte da pintura já. Beleza? Então acho que é isso, viu? Falou-se, povo.